Como de costume, durante esse período, daremos início ao momento de celebração àquele a quem pertence de direito todo louvor, toda honra e toda glória. E está sendo transmitido pelo Facebook e também pelo canal da Igreja Presbiteriana da SEAB no YouTube. Já queremos agradecer a todos que semanalmente estão nos acompanhando, aqueles que estão chegando agora. Aproveitar a honrada oportunidade para saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para iniciarmos bem, nós vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus por meio de uma oração. Soberano Deus e querido Pai, aqui estamos para render graças ao Senhor, pois Tu és sempre merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Primeiro pelo que Tu és, os Teus atributos, e também pelo que Tu tens feito, ó Deus, em nosso favor. Não tem deixado, no tempo certo e fora de tempo, de derramar as bênçãos do alto sobre nós, sobre o Teu povo. Então louvado e exaltado seja o nome do Senhor, não por nós mesmos, mas é o nome de Jesus. Amém. Lemos no Salmo de número 147, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica ali bem o cântico de louvor. Entoaremos então o hino de número 105 do Inário Novo Cântico, a certeza do crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e sou bem certo que é poderoso. Não sei o quando como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo me atraiu em convenção real. Mas eu sei que tenho crido e sou bem certo que é poderoso.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ainda nesse mesmo espírito de culto, de ações de graças, entoaremos agora cânticos. Sempre temos um grupo, mas esse grupo objetiva tão somente nos conduzir ao louvor e à adoração, mesmo aí no local de trabalho, mesmo aí na sua casa, no seu apartamento. Eu gostaria então que você aproveitasse esse momento e entoasse conosco cânticos espirituais. Era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte.
Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa Boa noite, meus queridos irmãos, mais uma vez juntos glorificando e exaltando o nosso Deus, né? Ele merece todo o nosso louvor e nossa adoração, reunidos para adorá-lo, para exaltá-lo. Nós fazemos com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma e também cultuamos a Deus com a nossa contribuição. Queríamos convidar você para dar a Deus aquilo que é dele, seus 10%, seu dízimo, as suas ofertas. E vamos continuar glorificando a Deus. Você pode levar o seu dízimo, sua oferta, e entregar a um dos oficiais da nossa igreja, lá no momento que estiver aberto, ou pessoalmente, ou então depositar na conta bancária da Igreja Presbiteriana da SEAB, tá bom? A nossa conta está aqui embaixo escrito, e você poderá depositar Caixa Econômica Federal, agência 4373, conta 72, dígito 2, Operação 003. Vamos continuar glorificando e exaltando a Deus? Boa noite. Esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força.
força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Meus queridos, nós estamos há praticamente um mês realizando uma série de mensagens cujo tema é a missão de Deus, é trazer o céu para a terra. Hoje eu gostaria de convidá-lo a refletir comigo a respeito da grande tribulação, a partir do sermão profético de Jesus em Marcos, no capítulo 13. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, do versículo 14 ao versículo de número 23. Eu gostaria até de encorajá-lo, você que tem o hábito, a pegar aí a sua Bíblia, está em cima da estante, da mesa, e acompanhar-se, porque é diferente quando acompanhamos a exposição das belezas da lei do Senhor. Se porventura você ainda não tem esse costume, eu gostaria então que você prestasse atenção na leitura da palavra de Marcos, no texto que leremos daqui a pouco, Marcos, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo de número 23. Meus irmãos, a segunda vinda de Jesus Cristo e o período da grande tribulação voltaram à discussão pública recentemente, com o lançamento da série Messias da Netflix. Sobre o assunto, o reverendo Augusto nos afirmou que esse período será marcado por uma quase extinção da igreja. Por certo, ele disse isso tendo em mente a igreja militante. Essa questão toda veio à tona também devido à pandemia. Mais do que nunca fomos confrontados com a nossa pequenez, fragilidade e finitude. Devido a isso, cresce a sensação, mesmo entre aqueles que não usam as lentes da Escritura, de que o fim do mundo não é uma utopia. A questão do fim do mundo não é um devaneio. Demais disso, muita gente estremeceu as bases da fé por causa do noticiário fúnebre e por não estar participando, como de costume, das reuniões presenciais da igreja. Para piorar, não entenderam que a página virou e, por conseguinte, não envidaram esforços para se adaptarem à nova realidade.
Em razão disso, estão sendo vencidos, pelo desânimo, pelo desencorajamento e pelo esfriamento espiritual. Só que o texto áureo, da mensagem de hoje nos alerta que algo pior está por acontecer, de acordo com o calendário de Deus. Sendo assim, devemos nos preparar, para suportar e ainda que permanecer firmes, na fé. Se não, vejamos aqui em Marcos, no capítulo 13, versículo 19, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu portentoso sermão, afirma: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. A mensagem centrada aqui, no capítulo 13, é chamada o sermão escatológico de Jesus, ou o sermão profético de Jesus, que surgiu em resposta à pergunta, dos seus discípulos, a saber, quando seria o fim do mundo, quais os sinais que precederiam a sua, segunda vinda, e de que maneira eles deveriam estar preparados, para aquele momento. É o mesmo sermão profético registrado em Mateus 24 e Lucas, no capítulo 21. O próprio Senhor Jesus, então, declara aqui os pontos centrais de tudo aquilo que nós, precisamos saber com relação à sua, segunda vinda. Primeiro, ele profetiza aqui no capítulo 13 a destruição, do templo de Jerusalém, claro, em resposta à indagação, dos discípulos. Na sequência, ele alerta, quanto ao surgimento dos falsos, profetas, da perseguição e da apostasia, num período em que o próprio Jesus, chama, de princípio das dores. É o que nos revela o capítulo 13, versículo 8, na parte final. Ele diz assim: estas coisas são o princípio das dores. E por fim, ele chama a atenção que a sua segunda vinda será precedida também pela temida grande, tribulação. É o que está descrito no texto áureo, da mensagem de hoje, a saber, Marcos capítulo 13, do versículo 14 ao versículo de número 23. Eu vou ler até o versículo de número 26, que fala, do desfecho, de tudo isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, na passagem paralela em Mateus, ele esclarece algo interessante, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta, Daniel, situado onde não deve estar, quem lê entenda. A ideia é que devemos nos esforçar pela iluminação do Espírito Santo para entender e compreender essa figura profética. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele começa a usar, claro, figuras aqui do seu contexto, da sua realidade. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles
dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Se ele estivesse aqui em Itaperuna, ele diria, orai para que isso não suceda em janeiro, fevereiro, no verão, 40 graus na sombra. Então clama a Deus misericórdia para isso não acontecer nesse tempo. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Fala de fenômenos da natureza e efeitos catastróficos. O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Versículo 25, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. No versículo 14, conforme nós lemos, ele revela que o primeiro sinal desse período sem igual na história será com o aparecimento do abominável da desolação. Observe aí no versículo 14: quando pois virdes o abominável da desolação, lá em Mateus 24, 15, acrescenta de que falou o profeta Daniel, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Essa figura escatológica, a saber, o abominável da desolação, aparece em 3 períodos diferentes da história. O primeiro, em Antíoco IV Epifânio, rei de Seleucida, que desacralizou o templo de Jerusalém 150 anos antes de Cristo e cerca de 350 anos depois da profecia do profeta Daniel. Na ocasião, Antíoco mandou que se edificasse um altar a Zeus, deus romano, no templo de Jerusalém, e sacrificou um porco no altar, o que para a tradição judaica era um sacrilégio, um escândalo sem precedentes, tanto que causou uma insurreição em Israel, uma grande revolta, na verdade uma guerra conhecida como a Guerra dos Macabeus. No ano 167 antes de Cristo, no período conhecido como um período intermediário entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Então esse período é conhecido como período do silêncio, muitas vezes na literatura, porque não há
registros das manifestações, né, de Deus, e registro nas Escrituras. Todavia, a história continuou, e sobretudo em cumprimento aos eternos, né, decretos de Deus. O segundo momento, acerca, né, do aparecimento do abominável da desolação, ocorreu quando o exército romano, né, cercou e destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois, né, de Cristo. Lucas, por exemplo, ao interpretar Marcos, entendeu que o abominável da desolação viria, né, por ocasião, né, da destruição de Jerusalém, e que esse seria, né, o segundo cumprimento, né, da profecia, né, de Daniel. E de fato essa profecia teve cumprimento no ano 70, né, da era cristã, quando o imperador, né, Vespasiano enviou o seu filho, o general Tito, para promover o cerco da cidade, né, de Jerusalém. Segundo os historiadores, principalmente o judeu, né, Joséfo, ele descreveu um horror nesse período, porque com o cerco foi uma estratégia militar para que a população ali de Jerusalém ficasse sem água. Eles tinham um reservatório, mas aquela água acabou. Eles tinham também uma quantidade razoável de alimento, mas o alimento também acabou. E aí o horror se estabeleceu nas esquinas, nas ruas, nas praças, nas casas, na cidade de Jerusalém, de tal maneira que um começou a assassinar o outro, não só pela revolta, mas no desespero para poder comer carne humana. Então, além de cuidar dos inimigos externos, eles estavam vivendo em apuros em função disso. Então esse cerco culminou com essa tragédia, com a carnificina e a destruição da cidade de Jerusalém. Quando todo mundo achava que essa questão, né, já estava resolvida, saber o cumprimento, né, da chegada do abominável da desolação, conforme a profecia do profeta Daniel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de certa forma, né, surpreende ao revelar que um dos sinais que precede a sua, né, segunda vinda será por ocasião do surgimento dessa figura profética na pessoa, né, do anticristo, que ainda haverá de se manifestar. Quando ele surgir, dará início a um período sem igual, chamado de a grande tribulação, que segundo as Escrituras nunca houve igual no mundo e nunca jamais haverá. Essa grande tribulação se encerrará com a segunda vinda de Cristo em glória, conforme está descrito aqui em Marcos, no capítulo 13, do versículo 24 ao versículo, né, de número 26. Poderíamos ler até o 27, mas diz aqui o versículo 24: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Essa declaração, né, do Senhor, meus queridos, na verdade,
conforme já antecipamos, é uma referência, né, ao livro, né, do profeta Daniel, lá nos capítulos 9, 11 e 12. Encontramos essa menção que trata, né, do fim, né, dos tempos. O profeta Daniel, na oportunidade, cerca, né, de 500 anos antes, né, de Cristo, disse que haveria de se levantar um que ele chama de o abominável da desolação, que haveria de fazer cessar o sacrifício, algo que ocorreu com Antíoco Epifânio, afrontar o povo, né, de Deus, também no ano 70, né, da era cristã, e se sentar no lugar de Deus, e parecendo como Deus, algo que ainda sucederá. A profecia de Daniel então é reiterada aqui por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inclusive na passagem paralela, né, em Mateus 24, no seu sermão profético, onde ele revela e esclarece o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Isso significa dizer que a grande, né, tribulação, Tilipsis Megali, será uma prévia da iminente, né, segunda vinda de Cristo, período que será curto e intenso, com sofrimento sobre todo o mundo, e sofrimento sem igual. A igreja que será perseguida intensamente, ficando à beira da extinção. Foi horrível o que aconteceu com o cerco e a destruição, né, de Jerusalém no ano, né, 70 da era cristã. Cerca, né, de 500 mil de pessoas morreram. Não tem como descrever também o horror do Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus mortos, dizimados nos campos, né, de concentração. Nada comparável ocorreu com a pandemia, né, do novo coronavírus nos últimos 100 anos, no que diz respeito ao processo chamado, né, processo viral. Até agora são 4 meses sem as reuniões presenciais, né, da igreja, 4 meses de agonia, de más notícias, de desemprego, de paralisação. Contudo, isso não é nada em vista do horror que sucederá por ocasião da grande tribulação. A leitura sobre esse momento da história é confirmada pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que declarou que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Esse período será abreviado, segundo as Escrituras, por causa dos eleitos de Deus, o que prova que a gente vai sim passar pela grande tribulação, visando, né, provar o povo de Deus, aqueles que de fato foram alcançados, né, pela graça salvadora, punir os ímpios e precedendo a vinda, né, do Senhor. É o que está descrito aqui em Marcos, no capítulo 13, né, versículo 19 e 20. Eis o que dizem as Escrituras: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora,
e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Essa ênfase, ela é oportuna, ela é importante, porque os evangélicos acreditam, de forma geral, isso é praticamente unânime, na grande tribulação. Todavia, a expressiva maioria defende que os crentes não passarão por esse infortúnio. Por outras palavras, a igreja, de acordo com essa corrente, será arrebatada antes, logo ficará livre da grande tribulação. Quem defende essa tese são os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Então veja que a própria expressão já esclarece: dispensacionalistas antes da tribulação, dispensacionalistas pré-tribulacionistas. De acordo com essa corrente, a vinda do Senhor ocorrerá em duas etapas. Na primeira, Cristo virá só para os seus santos. Então ele arrebatará a igreja da terra e a levará para os céus, para as bodas do Cordeiro. Então são 7 anos de festa. Serão 7 anos de celebração para o povo de Deus. Mas para aqueles que ficarem na terra, muito sofrimento, angústia, enfim, tamanha tribulação, como nunca houve na terra e nunca jamais haverá. Após esse período de 7 anos de celebração para os santos, mas de sofrimento para os ímpios, de acordo com os dispensacionalistas, Cristo retornará à terra para a segunda etapa da segunda vinda. Ora, não é o que a Bíblia ensina, no nosso entendimento, nem tampouco o que estamos presenciando com a tribulação e o que é perceptível na história da igreja. Muitos momentos agradáveis, sim, mas muita luta, muita pressão, muita perseguição, muita adversidade, tribulação. O próprio Senhor Jesus predisse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. E tem sido assim desde sempre. E não é diferente nos dias que nós estamos vivenciando, presenciando a tribulação que o mundo foi obrigado a se submeter por conta da pandemia do novo coronavírus. Este invisível, mas destruidor vírus não escolhe raça, cor, gênero, religião, posição social ou intelectual, atinge a todos. Resultado: milhares de pessoas morreram. Aqui em Itaperuna, na última vez que eu olhei os dados, 49 óbitos. No Brasil, mais de 85 mil pessoas morreram. E ainda morrem a cada dia. Muitos conhecidos, entes queridos, conterrâneos, servos de Deus foram contaminados e muitos morreram. Membros de igreja, presbíteros, diáconos e pastores, devido às complicações da Covid-19. Nada parecido ocorreu nos últimos 100 anos no que diz respeito ao processo viral.
Contudo, Jesus prediz aqui, em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 14, uma tribulação tão grande, que superará qualquer tribulação que a possa preceder. Lemos aqui no capítulo 13, no versículo 17: ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno. Versículo 19: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, que nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Meus irmãos, a questão é: será a nossa fé forte o bastante para suportar tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nunca nem jamais haverá? A boa notícia é que o Senhor, segundo as Escrituras, abreviará tais dias, e após a referida tribulação, o Senhor retornará. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E lá em Tessalonicenses diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos livres da grande tribulação, e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos ajude então a sermos fiéis agora, durante a nossa caminhada, que também não tem sido fácil, e especialmente durante esses dias de pandemia, que dias difíceis para as crianças, para os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, para todo mundo. Então que Deus nos ajude a sermos fiéis agora e fortes, bem como, se for o caso, na grande tribulação, de tal maneira que em Cristo possamos ter uma esperançosa perspectiva de que iremos vivenciar e usufruir para sempre, vivendo com todo o povo redimido do Senhor, um novo céu e nova terra. Que assim seja, em o nome de Jesus e para Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora mais uma vez ouvir o cântico Glória para sempre. É fruto de o encontro de gerações, mesmo na pandemia, com o objetivo de cada um do seu lugar, na sua cidade, do seu estado, objetivando louvar e glorificar o nome do Senhor. Glória para sempre. Que venceu em o livro.
Meus queridos, nós vamos terminar. Há muitos irmãos assim indagando, querendo saber a respeito do retorno das reuniões presenciais da igreja. Na última terça-feira nós oramos, mas o conselho está então nesse processo de oração, entrando em contato com as igrejas históricas dentro da cidade e observando o decreto municipal. E nos próximos dias teremos, por certo, uma reunião do conselho, onde na oportunidade nós vamos buscar uma alternativa para devagarzinho, aos poucos, nós retomarmos as nossas atividades presenciais. Mas eu gostaria que os irmãos estivessem em oração, também nos esforçando para estarmos nos adaptando, porque a gente está usando aplicativo, o Face, YouTube, então temos a oportunidade de estarmos recebendo o alimento espiritual. Podemos em casa louvar a Deus, ler as belezas da lei do Senhor, e até logo, se Deus quiser, estarmos iniciando, dando pontapé inicial para as nossas reuniões presenciais, é claro, levando em conta todo o protocolo conforme o Ministério da Saúde e os órgãos competentes de saúde do Estado e principalmente da cidade de Itaperuna. Mas estamos mais perto de retornarmos às nossas atividades presenciais. Estamos com muita saudade da comunhão com os irmãos, estarmos juntos louvando, adorando a Deus e ouvindo a pregação das Escrituras. Nós vamos então orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos render graças ao Senhor mais uma vez, por ter aqui o Senhor nos ajudou. Mais uma semana que vencemos, ó Deus, sob os teus cuidados. E queremos te agradecer pela mensagem que nós ouvimos, ó Deus, a respeito do sermão profético do Senhor. E a respeito, ó Deus, da grande tribulação. A nossa trajetória já não tem sido fácil, tem sido de dificuldade, de tempestade, e de certa forma, ó Deus, principalmente do teu povo ao longo da história, de muita tribulação. Só que agora nós fomos alertados que nada se compara, ó Deus, o que há de vir. Mas por outro lado, a tua palavra esclareceu para todos nós que será breve. Então nos ajude, ó Deus, para que possamos sair de tudo isso vencedores e assim, de uma vez por todas, entrarmos no estado de glorificação e juntos com todo o povo de Deus, ó Deus, estamos alegremente louvando, adorando e servindo ao Senhor para todos sempre. Queremos então orar por aqueles irmãos que estão enfrentando dias difíceis, crise existencial, aqueles que estão desencorajados, desanimados. Queremos orar aqueles que estão doentes, ó Deus, por outros problemas de coração, e enfim, que todos nós estamos sujeitos, e especialmente por aqueles que são vítimas da Covid-19. Então, tantos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão em dificuldade, alguns internados. Queremos render graças porque muitos conseguiram vencer, mas queremos orar por aqueles que estão na UTI, ó Deus, para que eles sejam amparados e visitados, sobretudo restaurados pelo Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.